Olá, eu sou Macorati e vou continuar com a nossa série de videoaulas sobre a linguagem Visual Basic .NET. Estamos dando uma introdução à linguagem, né, para aqueles que estão iniciando com o VBNet, né, ou então aqueles que usavam o Visual Basic 5 ou versão 6 e estão pretendendo migrar para a linguagem VBNet. Então, continuando aqui nossa série de videoaulas, na última videoaula nós implementamos, né, aqui no nosso módulo as funções, né, que fazem os cálculos da nossa calculadora, né? Então eu falei de namespace, né? Também implementei aqui a tela de apresentação, o splash screen. E nessa videoaula eu vou introduzir vou dar uma introdução conceitual e mostrar como nós usamos as classes aqui na linguagem VBNet. Bom, antes disso, eu vou mostrar um outro recurso aqui do VBNet relacionado ao MyProject. Então vamos supor que o teu usuário, o teu cliente, né, quando ele solicitou a você, que é um programador VBNet, para desenvolver a calculadora natural, ele depois de algum tempo ele falou assim, olha, agora eu quero, né, que qualquer usuário que for usar a calculadora tenha que fazer o login. Então, nós vamos ter que criar mais um formulário. Eu já tenho um formulário aqui de splash screen, né, da tela de apresentação, que nós definimos aqui, ó, né, o recurso MyProject. Eu já mostrei em outra videoaula, né, falei sobre cada um desses itens rapidamente. E aqui no item Application, eu tenho o local aonde eu seleciono qual vai ser a tela de apresentação. Basta fazer isso e ela vai ser a primeira tela que vai ser apresentada quando a sua aplicação for executada. Agora, eu vou incluir aqui um outro formulário que já está pronto, né? Então eu vou vir aqui em Project, Add New Item, e aqui, olha, eu tenho um Login Form. Eu vou usar o nome padrão aqui, tá? Você poderia alterar a um nome que você quisesse aqui. Então eu vou usar esse formulário e vou mostrar como nós podemos usar e fazer algumas alterações nele, né? Então eu tenho aqui, ó, o formulário de login, ele foi apresentado para mim, né? Deixa eu já colocar aqui na posição inicial, ele vai começar centralizada na tela, né? Então o que eu quero fazer aqui, olha? Então veja bem, agora eu tenho o Form 1, o Login Form e o Splash Screen. Se eu executar o meu projeto, vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele apresentou a tela de apresentação, né? E depois caiu no meu formulário, que é o formulário da minha aplicação. Ué, e esse formulário aqui? O que aconteceu com ele? Bom, um projeto VBNet, vamos aqui voltar então para o recurso MyProject. Aqui, ó, você tem que definir qual formulário você vai usar, tá? E se você tiver mais de um formulário, essa propriedade Startup Form vai te dizer qual formulário que vai iniciar. Naturalmente, o formulário, a tela de apresentação sempre vai ser essa vai ser a primeira. E o formulário inicial do projeto vai ser o Form 1. Então, se eu quiser, o que eu quero? Eu quero que antes do Form 1, o formulário de login apareça, certo? Então, olha, eu venho aqui, tá vendo? Ele me mostra quais são os formulários do meu projeto. Note que como o formulário Splash Screen foi atribuído como um formulário de apresentação, ele não aparece aqui. Então eu vou mudar, eu vou colocar aqui, ó, que o meu formulário inicial tem que ser o login, tá? Então vamos ver como isso vai afetar a minha aplicação. Eu vou executar. E apresentou aqui o formulário. E apresentou o formulário de login, tá? Tudo bem, agora eu tenho que fazer o login, né? Então,
tenho que formar o nome do usuário e uma password. Bom, aqui ó, não importa o que você implementar aqui, tá vendo? Ele vai cair fora. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nesse formulário. Ó. Primeiro, apenas para tornar aqui as coisas mais coerentes, eu vou colocar aqui, ó, o cara informar um nome e aqui para ele informar a senha, tá? Aqui eu vou colocar cancela. E aqui, ó, o texto eu vou pôr login. São uns detalhes, né? Bom, então, vamos ver o código desse formulário. Porque aqui, olha, eu tenho aqui ó, um picture box, aqui um text box, outro text box, um button, né? E é uma figura que eu tenho aqui, né? Então, isso aqui, vamos dizer, é a carcaça do formulário. Mas o que que ele, como que eu posso? Porque o que que eu tenho que fazer? Quando eu executar o meu projeto, a tela de apresentação tem que aparecer. Depois tem que aparecer o formulário de login. E quando o usuário digitar um nome e uma senha que são válidos, né, eu vou para o Form 1, certo? Então, eu tenho que verificar o código que está no formulário. Vamos aqui na janela View Code, né? Olha aqui o que está implementado, né? Na verdade, o Webnet, ele aqui tem esse template aqui, mas ele só implementou aqui no evento clique do botão OK e do botão cancel, né? Que olha, esse aqui é o botão OK, tá vendo? OK. E esse é o botão cancel. Eu não vou mudar isso, tá? Poderia mudar o nome aqui também. E ele apenas está fechando a aplicação. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero que quando o usuário clicar no botão OK, ele verifique se o nome e a senha. Ó. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para você, que ó, deixa eu mostrar aqui para você, ó, antes de eu falar disso. Apareceu o formulário de login. Aqui eu vou digitar um nome, por exemplo, Macorat. E aqui eu vou digitar uma senha. Olha só, ó, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notou que aqui, ó, embora eu digite o caractere, ele me mostra um caractere, ele mascara os caracteres que eu estou digitando. Como isso é feito? Isso é simples. Então, olha, esse text box aqui, eu também não vou mudar o nome dele, ó. Username test box, tá? E aqui, password test box. Aqui é o botão OK e aqui é o botão cancel. Aqui, ó, então aqui ele está normal. Estou digitando. Aqui quando eu digito eu mascaro. O que que ele fez aqui, olha? Vamos procurar aqui a propriedade dele. Vamos ver aqui, ó, password char. Aqui, ó, se eu remover isso, ele vai passar a ser que nem um controle normal, ó lá. Aqui eu estou falando para ele que ele mascarar usando o caractere que eu digitar aqui. Se eu colocasse esse caractere aqui, ó, agora ele vai passar tudo que eu digitar, ele vai passar a mascarar com esse caractere, tá? Eu vou deixar o default porque para senha é usado esse. Então é isso que dá essa propriedade, né? Assim você não torna visível para quem está olhando de longe os caracteres que está sendo digitado, certo? Bom, vamos voltar aqui ao código. O que eu quero fazer? Quando... Então, ó, nós estamos novamente tratando com eventos. O formulário vai ser apresentado, tem um botão, quando o usuário clicar, se ele clicar em cancelar, ele quer encerrar a aplicação, né? Porque ele está na primeira tela para fazer o login, se ele cancelou, ele está... Então, aqui, se ele der um OK, ele quer se autenticar. Então, vamos ver aqui. Então, esse código não me serve. Então, o que eu vou fazer? Olha, ele vai digitar o nome nesse text box que tem esse nome. Então, eu vou mudar aqui só para facilitar. Eu vou colocar txt, txt usuário. E aqui vai ficar mais pequeno, né? Txt
senha. Então eu alterei as propriedades name, né? Eu estou na janela de properties, né? Das propriedades, selecionei o controle e alterei a propriedade. Ele vai ser identificado agora por esse nome. Então vamos lá. Quando ele digitar um nome, eu tenho que verificar se o que ele digitou lá ali é um nome válido. Bom, geralmente isso é feito, né, essa autenticação, ela é feita contra uma senha e um nome que está armazenado no banco de dados. Eu não vou implementar um banco de dados aqui para mostrar isso, tá? Então, apenas para ilustrar, eu vou colocar no código fixo um nome e uma senha que são válidos. Isso nunca deve ser feito, tá? Estou fazendo isso aqui apenas para ilustrar. Jamais faça isso, tá? A autenticação, se uma aplicação requer uma autenticação e uma validação de usuário, ela tem que ser muito bem feita, né? Porque implica que se isso for feito de qualquer maneira, qualquer usuário mais experiente vai burlar, tá? E vai trazer consequências para a sua aplicação. Então aqui, apenas para ilustrar, eu repito e reforço isso, ok? Eu vou aqui no botão e vou fazer o seguinte, olha. Então, ó, eu vou usar o controle de condição, o if, né? Então vou fazer if, se o txt usuário, né? Ele vai digitar na propriedade de text, foi igual. Então eu vou colocar aqui uma string, ó, Macorati. Então eu tenho que validar agora o usuário e a senha. Então eu vou falar aqui de um outro, dos operadores lógicos. Então, os operadores lógicos, né, eles trabalham com expressões ou valores booleanos e retornam um resultado booleano, verdadeiro ou falso, né, sim ou não. Então, os principais são AND, que significa e, né? Então, esse operador, ele verifica se o resultado dos dois da condição for verdadeira. Se for verdadeira, ele passa. O OR, o operador lógico OR, ele verifica se uma das expressões for verdadeira. Se uma for verdadeira, ele valida a expressão. O XOR aqui eu não vou falar, né? Eu vou falar isso mais à frente. E o NOT ele nega, né? Ele faz uma negação. Então eu vou trabalhar com, eu vou mostrar o AND e o OR aqui, que são os mais usados. Isso aí, 80% a gente vai usar, você vai usar isso aí. Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Então falou, if o txt usuário e eu tenho que validar os dois, né? O txt senha foi igual a, vou colocar uma senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que ele vai fazer? Opa, eu não tenho den aqui, né? If den ok. Então vamos repetir aqui, ó. Eu estou usando um if, né? Para verificar se o que for digitado no txt usuário foi igual a string Macorati e eu tenho que fazer duas validações, né? E o txt senha que foi digitado aqui foi igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o meu formulário, né, do meu projeto, que é o Form 1. Como que eu faço isso? Bom, aqui eu vou mostrar um recurso, né, do Visual Basic, que é o recurso My. Para facilitar a vida dos usuários, né, porque a plataforma .NET ela é composta de centenas, milhares de classes. Isso está organizado em namespaces, tá? Então eu tenho o namespace System Data, System I/O, que são maneiras de organizar as classes. Muitas vezes a gente
principalmente no início, quando a gente não conhece muito bem, né, as classes, o que eu tenho que usar, a gente fica meio perdido. Então, o recurso My, ele facilita, ele é um atalho para a gente usar alguns recursos, no caso aqui do VBNet, né, sem eu ter que ficar usando namespace ou então criando referências às minhas classes. Então, é o recurso My. O My seria um atalho. Quando eu digito My, ele me dá aqui os recursos por segmento de aplicação, Computer Forms. Eu quero usar um formulário, então esse recurso meu está no Forms. Então, Forms. Então, eu quero usar o formulário 1. Form 1, né? E eu quero fazer o quê? Quero mostrar. Show. Tá? Então, aqui eu posso mostrar de duas maneiras. Show ou Show Dialog. O Show ele vai exibir e o formulário vai ser não modal. O que significa isso? Significa que eu posso realizar outra tarefa. Eu posso ocultar aquele formulário se eu quiser. O Show Dialog não. Ele vai exibir aquele formulário. Enquanto você não fechar ele não deixa você fazer outra coisa. Então vamos exibir o Show aqui. Tá? Porque é isso que eu quero. Então olha como ficou a nossa lógica. Se o que o usuário digitar na caixa de texto for a string Macorati, minúscula, tá? Ou se desculpa, bole, né? E se o que ele digitar na caixa de texto txt senha for igual a string 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu exibo o formulário. E se não for verdadeiro? Se não, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir uma mensagem de texto aqui, box. Vou colocar aqui, usuário, senha, inválidos. Então vamos ver se está funcionando. Então vamos executar. Então, o meu usuário válido é Macorati, meu nome do usuário, né? E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou errar aqui, O nome eu vou digitar certo, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou clicar em OK. Senha, usuário sem inválidos, ok? Tá, ele não deixa passar. Vamos debugar, né? Olha lá, ele caiu aqui. Vou dar um F11, né? Vamos entrar aqui. Olha lá, o que eu digitei aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então não vai ser igual. Então, note que ele está validando os dois. Essas duas condições têm que ser igual. É isso que o AND faz, tá? Se eu tivesse uma terceira condição, o AND, e colocasse o AND, isso só vai passar se todas as condições forem verdadeiras. Por isso que é E. Então aqui ele vai exibir, né? Vai entrar aqui na message box. Então, vamos supor que por um descuido eu tivesse colocado um OR aqui, né? Vamos ver o comportamento do OR. Então vamos lá, eu vou executar. Vou executar primeiro, né? Então eu vou digitar Macorati. Esse é válido, ok? Vou digitar 1, 2, 3. Olha lá, ele abriu o formulário. Por quê? O que aconteceu? Ora, vamos aqui verificar. Isso aí é o comportamento do OR. Você tem que tomar muito cuidado e entender bem essa diferença, tá? Então, Macorati está correto, tá? E assim, eu vou digitar o número 1, tá errado. Então, o que eu vou fazer aqui, Aqui, Macorati é válido. O OR faz o seguinte, se um for válido, tá? A condição aqui do if é válida. Porque ele está falando, se isso ou aquilo. Como isso é válido, ele passa. Tá? Tá lá, ele entra em MyForms e ele vai exibir o formulário. Certo? Bom, então vamos arrumar lá a nossa coisa. Mas vamos supor que agora eu quero... Então vou colocar o end aqui, né?
Vamos supor que eu quero fazer o seguinte, ó. Do jeito que está aqui, ó, ele vai poder, o usuário vai poder ficar tentando quantas vezes ele quiser. E eu não quero isso. Eu quero fazer o seguinte. Ó. Eu quero que o comportamento seja o seguinte. Ó, eu dou 3 tentativas para ele. Se ele errar 3 tentativas de usuário ser inválida, eu vou dar uma mensagem para ele que o número de tentativas foi excedido. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Tá, agora, como que eu vou controlar isso aqui? Ó? Então, eu vou ter que trabalhar com variáveis. Né? Por quê? Eu vou ter que ter uma variável para armazenar quantas vezes ele digitou. Certo? Então, onde eu vou colocar essa variável? Tá, vamos tentar colocar essa variável aqui dentro. Então, ó, din contador, eu vou chamar de contador, né? As integer, e ele tem um valor inicial 0. Né? 1. Certo? Vou colocar 0. Bom, então, cada vez que ele errar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o contador. Ou seja, o contador tem que indicar que ele já teve uma tentativa. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó, contador, o valor dele era 0. Ele vai passar a ser, eu vou somar ele com 1. Ó. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Contador, vamos ver se essa lógica aqui está correta. Tá? O contador, eu vou acrescentar 1. E o que eu vou fazer? If o contador for menor que 4, 0, 1, 2, 3. Que 4, né? For menor que 4, por exemplo. 3 é menor que 4. Certo? Então 3 vezes está ok. Se for menor que 4, ele dá essa mensagem para ele. Se não, se for maior que 4, eu vou mudar a mensagem. Vou falar aqui a número de tentativas excedidas. Certo? E vou fechar a aplicação, né? If else, vou colocar um if aqui. Então, olha aqui, eu fiz isso para mostrar a lógica aqui do if, else, and if e um if, else, and if alinhado aqui. Eu tenho 2 if, else, eles estão alinhados. Então, vamos verificar se essa lógica está correta. Vou repassar aqui. Ó. Eu criei uma variável contador do tipo inteira, tá? E atribuí o valor 0 a ela. Então, ele vai criar uma caixinha e vai jogar um valor 0 lá, na memória. Aí eu vou informar lá a senha. Se for verdadeiro, ele vai passar. Beleza. Se eu errar, ele vai contar 1. Então, comecei com 0, vai ter valor 1. Aí eu vou verificar. É menor que 4? É, tudo bem. Ele está dentro do limite que ele pode errar. Eu falo, ó, você errou. Usuário sem inválidos. Né? Então, esse else ele não vai executar. Então, tem esse if, ele vai voltar. Certo? Aí ele vai digitar de novo. O que vai acontecer aqui? O meu din aqui vai zerar o contador. Então, eu vou estar aqui num loop. Isso aqui nunca vai ser verdade. Ele nunca vai sair daqui. Aí vou mostrar isso para você visualizar e ver que essa lógica está errada. Vamos lá. Marque 1, 2, 3. Errei uma vez. Ó, eu vou colocar um breakpoint aqui para mostrar que ele vai passar lá. Olha lá. Contador. Passou C1. Ele vai falar que o usuário é inválido, vai sair. Tá, vou tentar de novo. Quando eu tento de novo, o que ele faz? Ó,
o contador passou a ser, voltou para zero. Então, eu não posso declarar essa variável aqui dentro do meu evento, porque toda vez que ele ser executado, ele vai zerar a variável, tá? Então, isso é uma das grandes causas de erros, né, que é cometido. Eu tenho que tirar essa variável daqui, colocar ela fora do meu evento. Então, ela vai ser iniciada uma vez e cada vez que o evento ocorrer, ele vai incrementar. Tá? Vamos lá. Apresentou a tela de apresentação. Ó, vou errar. MAC 1. Lá, contador. Ó, o contador inicialmente está 0. Ele errou, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vou errar de novo. Olha lá, ó. Agora, o meu contador tá 1. Vai passar 2. Olha lá. 2. Certo? Inválido. Então, vamos lá. Vou errar de novo. Ó, meu contador tá 2. Vai passar a 3. Essa é a última. A próxima ele não vai deixar fazer, tá? Então, olha aqui, ó. Certo, muito bem. E agora? Meu contador tá 3, vai passar a 4. Contador é menor que 4? Não, é igual. Então, o que ele vai fazer? Ó, vai exibir a mensagem. Número de tentativas excedido. Na hora que eu recalquei, ele encerra a aplicação. Certo? Então, perfeito. O meu código aqui está funcionando. Lembrando que eu utilizei esse recurso apenas porque você não teria que implementar um banco de dados, né? É mais complicado. Então, eu estou aqui efetuando a validação do usuário, colocando aqui no meu código de maneira fixa o usuário e a senha, coisa que você nunca deve fazer. Repito novamente. Aqui eu mostrei a utilização do recurso MyForms. Então, ó, apenas para ilustrar, o My ele tem diversos recursos. Por exemplo, ó, se eu quisesse exibir o nome do usuário, né? My user lá, name, verificar se ele está autenticado, né? Se eu quiser o computador, ó, vamos ver os recursos do computador. Tá vendo? Ó? Do mouse, o nome do computador, network, as portas, né? Então esse recurso My é muito interessante, tá? Então eu estou usando ele aqui para exibir meus formulários. Em C# esse recurso não existe, então em C# você tem que criar uma instância do formulário, né, para exibir. Mas no VBNet esse recurso existe. Eu acho que aqui na próxima versão da plataforma .NET isso vai ficar comum às duas linguagens, não tenho certeza. Bom, então aqui nós vamos mostrar funcionando, que eu já mostrei que tá ok o nosso código. Então eu vou me autenticar, Macorati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto. Beleza, está funcionando. Então, a minha aplicação está como o meu cliente pediu, né? Quase. Aqui, apenas para... Vou dar um toque aqui, apenas porque ver o que está acontecendo. Ele exibe, né? Aqui o formulário é Macorati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fica por trás, né? Ele fica um formulário lá atrás, tá vendo? Esse formulário aqui, como eu usei show, eu posso trabalhar com outros formulários. Deixa eu mostrar o show dialog para você sentir a diferença. Ó, vamos supor que eu vou usar show dialog, certo? Vamos lá. Calculadora natural. Macorati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai validar, ó. Ele não deixa. Enquanto eu não fechar esse formulário, ele não deixa usar nenhum outro formulário da minha aplicação, tá vendo?
Eu tenho que fechar, né? Então, ó, tá acontecendo aqui uma coisa que, dependendo da situação, não é muito legal. O meu formulário de login ele continua visível, tá? Então, o que eu posso fazer? Aqui, vou usar o recurso aqui, MyForms, né? MyForms, login form, hide. Ah, tá. É que aqui eu não posso usar o my ali. O que eu posso fazer? Veja bem, eu tô no formulário login form. Então, eu posso fazer assim, me hide. Eu vou esconder o formulário, né? Olha lá, ó. Certo? Então, se o usuário e a senha forem válidos, eu escondo o login e exibo o formulário da aplicação. Vamos ver se está funcionando? Calculadora natural. Macorate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um OK. Pronto, olha lá. Certo? Ele ficou oculto. Certo? Bom, então, até agora, tá tudo legal, tudo funcionando, beleza. Agora, eu vou mostrar para você, porque veja bem, aqui nós usamos um módulo, né? Falei dos módulos. Agora, eu vou mostrar para você como nós podemos implementar essa solução, né, usando os recursos da orientação a objeto na linguagem VBNet. Que até agora nós estamos trabalhando aqui de uma maneira procedural. Então, eu vou implementar as mesmas funcionalidades aqui, né, numa classe e vou usar a classe. Então, o que é uma classe? Uma classe, ela é uma classe. Nós podemos dizer que uma classe ela é uma representação abstrata, tá, de uma entidade. Trazendo o conceito para a área de desenvolvimento de software, nós podemos dizer que uma classe ela é uma abstração que contém a definição de um objeto através de seus comportamentos e estado. Então, a classe seria a definição de um objeto. E o objeto seria a materialização, né? Ou seja, a materialização daquela definição abstrata. Vamos imaginar a planta de uma casa. Quando um engenheiro faz uma planta, ele tem toda a definição do que seria uma casa. Então, nós podemos imaginar que a planta de uma casa, com as suas especificações, como ela tem que ser feita, quantos quartos, né? Se tem um andar, 2 andares, seria a classe. E quando a casa é construída, nós temos, né, o objeto casa, certo? Na área de tecnologia também é basicamente a mesma coisa. A classe ela vai ter uma definição de um objeto através da especificação do seu estado e comportamento, e quando nós instanciamos essa classe, nós criamos um objeto. Então, eu tenho aqui alguns artigos que eu falo sobre isso. Então aqui, ó, eu tenho uma introdução básica aqui muito legal, muito rápida, né? Que fala que classe é uma representação abstrata do mundo real. Uma classe é um gabarito para definição de objetos. É como se fosse um carimbo, né? Aquele carimbo que você vai criando objetos. Então, através da definição de uma classe, nós descrevemos as propriedades, os atributos e os comportamentos, tá? E o objeto é uma instância de uma classe, ou seja, é a materialização do modelo definido pela classe. Então, a classe define o objeto. E o objeto, quando eu crio uma instância
faço uma instanciação daquela classe, eu crio um objeto, eu materializo aquele objeto. Aqui, ó, eu dei um exemplo, né? Então, ó, no meu outro artigo, né, o termo classe refere-se à implementação de software de um tipo de objeto. Então, uma classe é uma implementação de um tipo de objeto. Tá? Então, vamos dizer assim, ó, vamos supor que eu tenho uma classe pessoa aqui que eu defini como estado dele, o atributo dele, nome, endereço, telefone, idade e altura. E comportamentos, registrar, matricular, pegar, estudar e cadastrar. Então, isso é classe. Tá? Quando eu crio uma instância de um objeto, por exemplo, Maria, aí eu vou definir quais os atributos, Maria, o sexo, né, o endereço, né, a matrícula, se ela estuda ou não, tal. Então, basicamente, o conceito de classe é esse. Então, aqui no nosso projeto, o que eu estou fazendo? Como eu identifico as classes no desenvolvimento de software? Bom, elas estão relacionadas ao meu negócio, né? Por exemplo, assim como no mundo real eu tenho objetos, por exemplo, carro é um objeto. Então, a classe carro, né, ela eu posso criar uma classe veículos, né, que ela vai ter todas as definições, né, de um carro, de um automóvel, né, como potência, cor, modelo, tá? No mundo de software é a mesma coisa. Vamos supor, se eu estou trabalhando com clientes, eu quero fazer um cadastro de cliente. Aqui, ó, eu tenho uma calculadora. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eu tenho uma calculadora. Qual que é o domínio do meu problema aqui? Ó? A minha calculadora, ela é bem simplesinha. Ela vai fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, ó, aqui, a minha classe pode ser, eu posso tratar com uma classe chamada cálculos ou operações, né? E aqui eu vou tratar essas operações. Então, a classe ela define, né, o comportamento e as propriedades do objeto. Tá? Porque, na verdade, a gente acaba usando o objeto. Depois de eu definir a classe, ela passa a ser a matriz que vai gerar todos os objetos. Então, eu vou mostrar aqui como criar classe no VBNet. Como que eu crio uma classe na linguagem VBNet? É muito simples. Olha. Eu venho aqui em Project e tenho Add Class ou Add New Item. Aqui, Class. É a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui. Project Add Class. Quando eu faço isso, ele me dá um nome aqui, ó, que eu posso mudar esse nome. Então, veja bem, ó, esse aqui não vai ser o nome da classe, tá? Esse aqui vai ser o nome do arquivo. Esse arquivo com extensão VB, nele eu posso ter uma ou mais classes, tá? A minha classe, ela vai estar definida dentro desse arquivo. Então, ó, para mostrar isso, eu não vou mudar o nome aqui. Esse nome aqui, para mim, ele não tem tanta importância, tá? Teria importância apenas para mim identificar que isso seria uma classe. Então, eu vou colocar aqui eu vou deixar class 1. Tá? Então, na linguagem VBNet, tá? Uma classe ela é criada dessa forma. O arquivo class tem a extensão VB. E a hora que eu dou um add aqui, ó, le public class. Então, vamos voltar aqui no conceito. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Ó. Eu tenho um artigo aqui que é conceitos básicos em 10 edições. Ó, para criar uma classe, basta usar a palavra reservada class. É isso que nós temos aqui. Ó. Então, ó, esse arquivo, você poderia falar, mas ó, o módulo também tem a extensão VB. Só que o módulo, ele começa com a palavra module. É isso que identifica o módulo, tá? A classe, ela tem aqui, ó, um modificador, tá? E o nome class. Isso já fala para mim que é uma classe. Então, ó, retornando aqui, ó, ela é identificada pela palavra reservada class, o nome da classe, né? E termina com end class. Então, na classe, você pode criar métodos ou funções usando as palavras reservadas: public, private, shared, friend, function, sub, né? E o nome do método da função. Então, vamos lá. Então, ó, essa classe ela está chamando class1, mas aqui, ó, eu vou mudar isso aí. Eu quero trabalhar com uma classe chamada cálculos.
tá? Bom, então veja bem, ó, notem a diferença. O meu arquivo é class 1VB, a minha classe é cálculos. O que importa para mim é o nome da classe, tá? Então não vamos fazer confusão, né, que no VBNet isso teve essa alteração. Então aqui eu posso definir minha classe, tá? Então vamos lá, eu vou definir a minha classe aqui. Então como que eu vou definir a minha classe cálculo? A minha classe cálculo, ela vai fazer quais cálculos? Ó, subtração, né? Ela vai fazer adição às 4 operações com números inteiros, tá? Bom, então eu estou trabalhando com quantos valores? 2 valores. Então eu vou definir aqui 2 propriedades da minha classe, que eu vou estar trabalhando somente com 2 valores. Então, ó, eu vou dar private valor 1 inteiro, private valor 2 inteiro. O que eu fiz aqui? Defini 2 atributos da minha classe, tá? Valor 1 e valor 2 são inteiros, certo? Uma característica importante de uma classe é que toda classe ela tem um construtor. Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar do aqui os membros, tal. Tá. O VBNet, o que é o construtor? O construtor seria o que vai inicializar ele serve para você atribuir valores iniciais aos atributos do seu objeto, definido na classe. Então, no VBNet, o construtor padrão recebe o nome de subnew and sub. Então, olha, voltando ao meu código, eu vou criar um construtor subnew. Pronto, criei um construtor. E vou fazer assim, ó, vou falar assim, ó. Valor 1 igual a 0. E valor 2 igual a 0. Então, ó, a minha classe está tomando forma. Tem 2 atributos, um construtor. Tá? Vou falar alguma coisa sobre construtores agora, presta atenção. O construtor, ele vai ser, toda vez que eu instanciar essa classe, a primeira coisa que vai ser executada vai ser o construtor. Se eu não tivesse definido nenhum construtor aí, o VB mesmo assim ele ia trabalhar com um construtor assim, ó, vazio. Tá? Não faz nada, mas ele iria fazer isso. Tá? Então o construtor, quando eu instanciar essa classe, quando eu criar objetos dessa classe, a primeira coisa que ele vai fazer vai vir aqui e vai zerar os atributos valor 1 e valor 2. Certo? Eu poderia ter mais um construtor, que é mais um recurso das linguagens orientadas a objeto. Então, na linguagem orientada a objeto, uma classe ela tem atributos, a minha aqui é valor 1, valor 2, né? Se fosse uma classe cliente, teria nome, endereço, né? E tem um construtor. Por exemplo, o construtor da minha classe cliente poderia ser subnew. Eu colocaria lá, por exemplo, nome. Eu poderia passar parâmetros aqui, né? Eu posso ter um construtor com parâmetros, ó, que posso. Vou incluir um outro construtor aqui, ó. Valor 1 igual a V1. Valor 2 igual a V2. Opa! Pronto. Eu tenho 2 construtores. Então, isso aqui, ó, na linguagem orientada a objeto, nós falamos que é sobrecarga de métodos. Eu tenho 2 métodos com o mesmo nome. Ó, só que a assinatura deles são diferentes, tá vendo? Aqui eu não estou passando parâmetro nenhum, aqui eu estou passando 2 parâmetros. Isso aqui, ó, eu poderia ter diversos construtores. E esse recurso a plataforma .NET usa muito, né? Você pode ver que, por exemplo, você tem vamos pegar aqui um tratamento de dados. Você tem, por exemplo, a SQL Connection.
você tem um construtor dela onde você passa uma string de conexão, outro onde você passa um objeto connection, né? Então, aqui ó, eu mostrei o recurso da sobrecarga. E o que diz esse recurso? Que eu posso ter métodos com o mesmo nome, mas a assinatura tem que ser diferente, tá? A assinatura seriam aqui os parâmetros que eu estou passando. Então, aí como ele sabe qual ele tem que executar? Ora, se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai executar esse. Se eu passar 2 parâmetros, ele sabe que ele tem que executar esse, certo? Tudo bem. Eu não vou usar esse aqui. Eu fiz isso apenas para falar da sobrecarga, né? Mas não vou usar aqui no nosso exemplo. Bom, então vamos continuar. Veja bem, olha. Uma característica importante da orientação a objeto é o encapsulamento de dados. Ou seja, o que é encapsulamento? Você proteger, você envolver, né? E esconder os dados. Então veja bem, ó, eu já falei sobre o modificador de acesso private. Private significa que essa variável ela só vai ser visível dentro dessa classe, certo? Public aqui significa que essa classe vai ser visível pelo meu projeto inteiro, tá? Agora, o que adianta eu ter uma variável valor aqui private se eu não posso acessá-la, tá? Ninguém de fora vai conseguir enxergar valor 1. Então é aqui que entra as propriedades. Em VBNet, eu defino uma propriedade, ó, através da palavra property, eu vou colocar aqui, ó, valor 1 as integer. Vou dar um enter. Certo? O que ele fez? Ó? Ele criou uma propriedade chamada valor 1. E ela é pública, então eu posso acessá-la. Então, olha, notou que aqui eu tenho um get and get e um set and set? O get é para mim obter valores da propriedade e o set para mim atribuir. Eu quero usar a propriedade valor 1 para obter, na verdade, o que for atribuído o meu atributo underscore valor 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu dar um get, ele vai retornar valor 1. Opa. E quando eu dar um set, valor 1, eu vou atribuir, tá vendo que ele tem um value aqui, ó? Eu vou atribuir o valor que eu estou desejando ao valor 1. Então, ó, isso aqui, ó, permite a implementação do encapsulamento. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui está oculto do usuário. Ele só vai ter acesso a isso. Aí você vai falar para mim, mas do jeito que você colocou aqui, ele está sendo acessar diretamente aqui, é a mesma coisa. Tudo bem. É que aqui eu não estou fazendo nenhuma validação. Aqui eu poderia fazer o seguinte, olha. Eu poderia aqui dentro, ó, fazer assim. Eu vou criar aqui uma regra aqui que não vai ter muito sentido. Vamos supor, if valor 1 for menor que 1000, ele retorna. Se não, vamos dar um fechar aqui o bloco, né? Eu vou lançar uma exceção aqui, to new. A palavra to, ele significa que ele vai lançar uma exceção. O que é lançar? Ele vai gerar um erro que vai ter que ser capturado. New exception. Então eu vou colocar aqui, ó, valor inválido. O que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma validação. Então, na minha propriedade, tá? Eu estou protegendo o valor. Vamos supor que isso aqui fosse uma idade. Tá? Então, e eu não quero que o usuário atribua uma idade superior a 100 anos, que realmente é uma regra de negócio coerente. Então, eu colocaria aqui, ó, valor 1, if valor 1 menor que 100 ou menor que 100, até 99 deixa passar. Menor que 101, 100, ele vai passar. Senão ele vai falar, ó, valor inválido, a idade inválida. É o que eu estou fazendo aqui. Então, veja bem, eu estou encapsulando, tá, aqui
o meu tratamento e isso aqui ele fica transparente para o usuário. Tudo se passa como se ele estivesse acessando diretamente isso aqui, mas na verdade ele está acessando através da propriedade, tá? Então eu vou criar a propriedade para valor 2, property, ó, public property valor 2 as integer. A hora que eu dou um enter, ele já monta a estrutura para mim. Aqui eu vou apenas retornar os valores, tá? Valor 2 e aqui vou atribuir o valor. 7 é atribuição. Valor. Então, recapitulando. Aqui eu estou encapsulando os atributos da minha classe. Aqui eu defini 2 construtores sobrecarregados, né? Um é sobrecarregado, que é a sobrecarga, é o overload, né? E aqui eu fiz uma validação aqui do meu valor 1, só vai permitir valores menor que 1000. Maior que 1000 ele vai dar que o valor é inválido, certo? Bom, é só isso? A minha classe cálculos faz só isso? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir aqui agora, cara, veja bem, essa é uma maneira de uma solução, tá? Eu vou mostrar uma outra solução, para mostrar outros recursos, mas essa é uma das soluções. Então, aqui eu vou definir as minhas operações, né? Então, eu vou definir aqui, ó, public function. Na verdade, eu posso até aproveitar e copiar e colar daqui. Só para ganhar tempo, senão eu vou... Então, ó, public function, vamos colocar somar, mudar os nomes aqui, subtrair, multiplicar, dividir. Posso deixar assim, né? Pronto. Implementei aqui as 4 operações que eu tenho aqui na minha classe, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Certo? Aproveitei o código aqui de cálculos. Então, ó, eu acabei de definir uma classe, correto? Onde? Deixa eu defini dois atributos, 2 construtores, 2 propriedades e 4 métodos. Certo? Então, a classe cálculos ela vai representar objetos com esses atributos. Então, a minha classe cálculos, do jeito que ela está aqui, ela não vai fazer cálculos com 3 valores, só com 2. Certo? E ela não vai fazer operações além dessas operações. A minha classe está criada. Certo? Então, aqui, ó, public function somar, public function subtrair, multiplicar e dividir. Isso aqui, ó, são os métodos da minha classe. Os métodos definem o comportamento do objeto. Então, os objetos da minha classe cálculo, eles vão poder somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vão poder atribuir, vão reinicializar os valores valor 1, valor 2, ou seja, eles vão trabalhar sempre com 2 valores, vão inicializar esses valores sempre com um valor com 0, né? Ou vou poder atribuir a eles, né, esses valores iniciais se eu desejar, certo? E se eu quiser atribuí-los através das propriedades valor 1, que são visíveis, né? Ou valor 2, certo? Tudo bem, e agora eu tenho minha classe está pronta, tá? Essa aqui, ó.
Tá pronta a estrutura. Então, esse seria, vamos dizer assim, a minha definição de classe. Então, como que eu uso? Tá? Então, na verdade, eu vou usar, para mim usar essa classe, eu tenho que criar objetos dela. Então, eu tenho que criar instâncias. Então, vamos aqui no meu formulário, somar aqui. Então, ó, aqui eu estava usando o módulo, então isso aqui eu não vou precisar mais, tá? Ó, os valores aqui não vai mudar nada, né? Porque eu estou obtendo os valores da interfaces. Agora aqui vai mudar. Porque veja bem, como que eu crio uma instância de uma classe? Vamos lá. Como que eu crio um objeto? Olha, na linguagem VBNet, nós usamos a palavra new. Deixa eu vir aqui. Se ele fala aqui. Aqui, ó. A palavra-chave new gera a instância de uma classe. Um objeto é sempre uma instância de uma classe. Não existe objeto sem classe, tá? Então isso ficou bem definido aqui. Olha. Então, ó, primeiro eu criei a classe, agora eu vou criar os objetos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância da minha classe antes de usá-la. Então eu quero somar. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos criar a instância dessa classe. Vamos ver como nós criamos. Então vou colocar assim, ó. Din, o nome de uma variável do tipo da classe. Vamos colocar aqui, ó. Din cálculo. As new. Qual é o nome da minha classe? Cálculos, né? Então aqui, ó, eu poderia chamar C. Din C as new cálculos. Pronto. C vai ser o meu objeto, ou calc. Calc vai ser o meu objeto, que vai ser uma instância da classe cálculos. O new aqui criou uma instância da classe e gerou o objeto calc, certo? Então agora eu posso usar o objeto. É através do então o objeto, na classe eu defini as propriedades e os métodos do objeto, o comportamento dele. Então, ó, vou pegar o objeto, vou dar um ponto. Olha lá, ele me dá acesso a dividir, multiplicar, somar, subtrair, valor 1, né, valor 2, tal, certo? Ok? Então, olha, eu tenho aqui somar, né? Eu quero somar. Somar. Valor 1, valor 2. Certo? Do jeito que eu coloquei aqui, isso aqui na verdade eu, né, tá redundante, mas tudo bem, na próxima solução vocês vão entender o porquê que eu fiz isso aqui. Tá, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, eu criei uma instância, criei um objeto chamado calc através da palavra reservada new, né, da classe cálculos, e eu vou trabalhar com o objeto, né? Eu dou o objeto, o ponto, e eu tenho acesso aos métodos e às propriedades. Olha, aqui eu estou tendo acesso à propriedade valor 1, valor 2. Note que eu não estou enxergando o valor 1, os atributos valor 1, valor 2, né? Certo? Somente as propriedades que eu defini, valor 1, valor 2. Certo? Então eu estou usando o método somar e estou passando um atributo. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Acorate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. 10, 10, 20. Beleza, funcionou. Vamos ver aqui o debug, né? Acorate 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha lá que está fixa, certo? Vou colocar aqui 20, 100. Vou dar um OK aqui. Olha lá. Ó. Criei uma instância
Olha lá, ó. Quando eu crio a instância, o que ele faz? Ele executa o construtor padrão. Tá? Zerou os valores. E aqui, ó, ele vai lá no método somar. 20, 100, certo? E vai retornar um resultado. E aqui temos a execução terminada. Então, para mim fazer funcionar aqui nos demais, é só repetir. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, para mostrar uma outra forma e para tornar o código mais elegante, vou fazer o seguinte, opa, vou fazer assim, ó, vou falar assim, din calc as cálculos. E aqui eu vou fazer o seguinte, cálculo igual a... É a mesma coisa, tá? Certo? Eu defini uma variável do tipo da classe e aqui eu estou criando um objeto, né, da classe cálculos. Então, eu só tenho que fazer isso sempre, né? Para somar. Então aqui eu não vou usar isso aqui, eu vou usar o quê? Calc, subtrair. E aqui é a mesma coisa. Cálculos. Calc. Multiplicar. Cadê multiplicar? E aqui é a mesma coisa. Cálculo. Dividir. Pronto. Então, ó, eu não estou usando mais módulo, estou usando a minha classe. Corate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui no dividir. 10 dividido por 5. Igual a 2. Está correto. 10 vezes 2 igual a 20. 10 menos 2 igual a 8. 10 mais 2 igual a 12. Pronto. Acabei de criar a minha primeira classe no Visual Basic.NET. Então, você aprendeu como criar uma classe, definir, né, seus atributos. Falei sobre construtor, as propriedades, que nós vamos, no próximo vídeo aula, eu vou mostrar aqui a utilização delas mais eficaz. Os métodos da classe, que seriam os comportamentos, e como utilizar uma classe, ou seja, como criar uma instância, né, de uma classe, gerando um objeto e usando, na verdade eu uso o objeto, né? Aqui eu estou usando o comportamento somar dele, passando, né, as variáveis. Então, nessa videoaula, eu mostrei uma introdução básica a classes. Na próxima videoaula, eu vou mostrar uma outra implementação de utilização de classes, onde eu vou falar de classes abstratas, de interfaces, vou falar sobre o polimorfismo, né, e da herança na linguagem VBNet. Então, era isso que eu queria falar nessa videoaula. Aguardo você na próxima videoaula.